porque está tudo em modo de apresentação, né? Porque tem muitas citações e tudo mais. Então, hoje é a análise da questão da observância do sábado e do domingo na era patrística. E hoje nós vamos falar a respeito de Barnabé. Depois nós temos mais um, né? E aí a gente vai terminar essa fase, essa sessão, e vamos começar outra, né? Tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da Epístola de Barnabé. Evidentemente não foi escrito pelo Barnabé da Bíblia, eu devo novamente, eu vou realçar isso, né? Não pelo Barnabé da Bíblia, é um pseudo, né? Um pseudônimo de um escritor que viveu em Alexandria. Em Alexandria havia um combate muito grande entre judeus e cristãos. Eu devo lembrar a vocês o seguinte, a Septuaginta, que é a versão dos 70, foi traduzida por volta do ano 250 a.C., ali em Alexandria. Foi a primeira tradução que foi feita do Antigo Testamento para o grego. Foi a versão que ficou conhecida como Septuaginta. Eu até tenho algumas versões aqui, e uma das versões mais modernas é essa daqui, né? Tem algumas versões, e essa Septuaginta, ela é chamada de Septuaginta porque, tradicionalmente, foi uma média de 70 tradutores judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Então, havia muitos judeus ali em Alexandria naquela época, naquele período. Eram judeus já até, de uma certa forma, helenizados. Então, quando nós chegamos na era cristã, muitos cristãos foram pregar o evangelho em Alexandria, no Egito. E havia, então, muito conflito entre esses cristãos e os judeus. Porque os judeus ali de Alexandria, eles queriam judaizar o cristianismo, digamos assim, não é? Então, duas razões pelas quais essa epístola de Barnabé é importante. Bom, porque contém, de fato, a primeira referência explícita à observância do domingo, que foi denominado como o 8º dia. Então, é a primeira vez que vai aparecer, então, o 8º dia, não é? Porque depois do sábado é o domingo, então seria o 8º dia. Ele usa o chamado método alegórico, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. A segunda razão é porque revela como as polêmicas e tensões sociais e teológicas que existiam naquele tempo entre judeus e cristãos desempenharam assim, um papel muito chave na depreciação do sábado e também na exaltação do domingo como sendo um dia de observância cristã. Então, a gente está procurando colocar com isso assim, o roteiro certo, né? Dessa questão que é tão importante. Então, o que nós vamos observar na Epístola de Barnabé é que ele tem um repúdio muito grande aos judeus. Diferente de Inácio, que condenava os judaizantes, condenava o judaizar, ou seja, ele condenava os cristãos que faziam isso, Barnabé condena totalmente o judaísmo como sistema teológico, social, filosófico. Ele acaba com o judaísmo, né? Ele não aceita de forma alguma, né? Então, o seu ataque era uma forma de, digamos assim, salvaguardar as tradições cristãs. Ele não queria que a igreja cristã ela sofresse a influência dos judaizantes. Agora, é bem interessante a gente observar, levando em consideração aquilo que nós estudamos na semana passada, não é? Então, tudo aquilo que caracterizava uma crença judaica era atacada por ele. Então, o ataque é endereçado àqueles cristãos que, vindo do judaísmo, desejavam manter o Novo Testamento, no Novo Testamento, certas peculiaridades do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Então, quando os primeiros cristãos eles saíam a pregar, e isso também é algo muito relevante da gente observar, normalmente eles trabalhavam com os judeus. Por quê? Porque os judeus já tinham toda uma crença em Deus, no Deus único, não é? Os judeus eles já estavam preparados para poder receber o cristianismo. Então, quando eles chegavam em um determinado lugar, eles trabalhavam com os judeus. Muitos desses judeus que entravam para a igreja cristã, eles prontamente entendiam, por exemplo, que aquelas festividades tipológicas elas haviam se cumprido em Cristo,
e que agora eles não precisavam mais observar aquela tipologia toda, inclusive aquelas festividades. Então, eles já tinham consciência disso. Mas alguns não, alguns eles traziam essa bagagem do judaísmo muito forte no seu sangue. E eles queriam que o cristianismo praticasse também aquelas festividades. O grande problema com relação à questão de Barnabé e de outros era atribuir a observância do sábado a uma festividade tipológica, sem fazer uma análise mais profunda e tentar entender a questão do sábado do quarto mandamento. Então, esse compromisso é uma coisa que a gente vai tratar depois no futuro, né? Mas só para a gente poder ter um pano de fundo. Então, Barnabé afirmava o seguinte: acautelai-vos e não sede como alguns, amontoando vossos pecados e dizendo que o correto é deles tanto quanto o vosso. Desculpe, que o conserto é deles tanto quanto o vosso. É nosso, mas eles o perderam completamente logo após Moisés tê-lo recebido. Então, vejam, isso que Barnabé está dizendo aqui, o pseudo-Barnabé, não é uma verdade, né? Os judeus não perderam a sua eleição logo após Moisés ter recebido. Eles perderam a sua eleição quando eles rejeitaram a Cristo Messias, vários anos depois. Então, aqui a gente observa já um problema, né? Então, toda a epístola de Barnabé é uma exposição da igreja como o verdadeiro Israel. Ok, até aí, dizer que a igreja é o verdadeiro Israel não tem problema nenhum. Vejam, aqui nós temos um comentário de James Parker. Ele diz assim: é heresia até mesmo tentar partilhar as boas novas de promessa com os judeus. Isso dizia Barnabé. Então, de seriedade comum e com um apelo especial, o autor adverte seus leitores contra tal incorreta generosidade. Então, não deveria ser generoso com os judeus na realidade, estavam fora desse concerto com Deus, segundo o pensamento desse Barnabé, desse pseudo-Barnabé. Então, para ele poder fazer com que os cristãos judaizantes abandonassem esse pensamento judaico, então ele lança um ataque duplo contra os judeus. Primeiro, fazer com que difamar a crença judaica, difamar as suas práticas religiosas, tentando desclassificá-las de qualquer validade histórica. E nós vamos ver também que ele vai alegorizar a interpretação do Antigo Testamento. A gente vai ver isso. Então, Barnabé condena os judeus nos seguintes termos. Vejam que são termos bastante fortes, né? Homens miseráveis, aí está a referência, Barnabé 16:1, que foram enganados por um anjo mau, 9:5, e que foram abandonados por Deus por causa de sua antiga idolatria, 5:14. Então, vejam, ele está dizendo aqui que foram enganados por um anjo mau, não é? E o apóstolo Paulo, ele não fala isso. O apóstolo Paulo, pelo contrário, tanto Paulo quanto Estevão diz que os judeus receberam os oráculos divinos da mão dos anjos de Deus, né? Então, a gente vai observando que tem muito aqui antijudaísmo, né? Então, quando nós estudamos esses escritores da patrística, a gente observa que o antijudaísmo deles é muito forte. E quem vai herdar depois, bem mais tarde, esse antijudaísmo é o próprio Lutero. O Lutero também tinha um sentimento antijudaico muito forte. Quando você estuda a história de Lutero, você vai observar isso. E a partir desse antijudaísmo de Lutero é que mais na frente vai se desenvolver o antissemitismo, que aí já é um sentimento um pouco mais, eu diria até um pouco mais complexo, o antissemitismo, mas as raízes vêm cá de cima, né? Desde do início, das príncipes eras do cristianismo. E é um espírito totalmente diferente daquele que foi ensinado por Cristo, né? Que Cristo perdoou os seus algozes, né? Ele perdoou os judeus que estavam lhe fazendo mal, né? Continuando, né? Ele diz assim: puseram seus profetas à morte, quer dizer, os profetas de Deus, e crucificaram a Cristo, considerando como nada, ferindo-o e cuspindo nele. Um sentimento antijudaico assim, muito, muito forte, né? Vejam, agora, um dos grandes problemas, eu diria assim, com relação a Barnabé e muitos desses escritores que viveram na era patrística, era exatamente
a interpretação alegórica. Então, quanto às crenças judaicas fundamentais, tais como o sistema sacrificial, né, que depois o apóstolo Paulo vai apontar o sistema sacrificial como sendo tipológico do sacrifício de Cristo. Então, o sistema sacrificial, o concerto, a terra prometida, a circuncisão, as leis levíticas, o sábado e o templo. O escritor, Barnabé, procura demonstrar que não se aplicam literalmente aos judeus. Aí ele vai dizer assim, porque tem um significado alegórico mais profundo, o qual encontra seu cumprimento em Cristo e na experiência espiritual dos cristãos. Então, notem que essa não é a realidade que é ensinada pelos apóstolos, inclusive por Paulo. Ou seja, o sistema tipológico ele teve um lugar como vetor para poder apontar a Jesus Cristo, né? Então, a lei nos serviu de aio para nos indicar, para nos apontar a Cristo. Então, o escritor, contudo, ainda que seja um antagonista descomprometido do judaísmo, além desse antagonismo, nada tem em comum com as heresias antijudaicas do segundo século, diz aí Lightfoot. Tá, o que eu quero dizer com isso? O que Lightfoot quer dizer? Havia, naquela época, algumas heresias antijudaicas. Eram heresias mesmo, que traziam algumas avaliações a respeito do judaísmo que não eram verdade, não é? Então, o que Lightfoot está dizendo é que Barnabé ele não compartilhava desse pensamento. Ele era um cristão ortodoxo, mas que tinha um pensamento antijudaico muito forte. O Dr. William Shea observa que em muitas das crenças cardinais do cristianismo, o Barnabé é bastante ortodoxo. Então, ele não compartilha, daquelas heresias antijudaicas. Então, o sentimento dele é um sentimento cristão antijudaico, não faz parte daquelas heresias antigas. Então, o repúdio de separação do judaísmo, na parte de Barnabé, representa não a expressão de um movimento herético, mas a necessidade sentida pela comunidade cristã de Alexandria. Ou seja, os alexandrinos eles entendiam que era necessário repudiar completamente a crença judaica para que ela não tivesse uma influência forte sobre o cristianismo. Então, o método alegórico e a atitude extrema de Barnabé testificam o seguinte: não até o profundo pensamento da igreja, deveras, mas pelo menos até o perigo que o judaísmo representava para ela e a reação da igreja ao perigo. Então, qual era a tônica, qual era a razão pela qual Barnabé condenava o judaísmo? E por que ele utilizava o método alegórico? Era para poder livrar a igreja do pensamento errático do judaísmo, como eles interpretavam naquela época. Então, a depreciação do sábado, porque eles associavam a observância do sábado a uma crença estritamente judaica, então a depreciação do sábado, a introdução do oitavo dia, é parte desta tentativa de Barnabé para destruir esses alicerces do judaísmo, a fim de que o judaísmo não tivesse nenhuma compatibilidade com o cristianismo. E ele usa a seguinte argumentação. São algumas delas, vamos ver aqui algumas argumentações. Então, além disso, então, está escrito sobre o sábado, também nos 10 mandamentos, tá? Isso aqui é o pensamento dele, né? Os quais Deus proferiu a Moisés, face a face no Monte Sinai, e tratar o sábado do Senhor como santo, com mãos limpas e coração puro. Então, Barnabé ele tinha o seguinte pensamento: o sábado ele deve ser guardado, mas como? Com mãos limpas, um indivíduo sendo completamente santo, não é? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso a respeito disso um pouco mais à frente. Em outro lugar, ele diz: se meus filhos guardarem o sábado, farei minha misericórdia repousar sobre eles. Esse é o pensamento dele. Continuando. Ele menciona o sábado no princípio da criação. E em 6 dias fez Deus a obra de suas mãos e terminou no 7º dia, descansando nele e santificando-o. Vão observando aqui como é que ele vai tratar essa questão. Observem, filhos, o que ele acabou em 6 dias significa. Isto é, o que significa que em 6.000 anos o Senhor concluirá todas as coisas, pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele mesmo dá testemunho quando diz: eis que o dia do Senhor será como
1000 anos. Portanto, filhos, em seus dias, isto é, em 6.000 anos, todas as coisas se terminarão. Ou seja, então, para ele, para Barnabé, a obra de Deus não estava terminada. Ele considerava cada dia como representando 1000 anos. Então, veja, ele alegoriza completamente o Gênesis, né? Ele faz uma alegorização muito forte, né? Mas a gente vai ver mais à frente uma contradição nos escritos dele. Então, ele repousou no 7º dia, significando isto: quando vier seu filho e destruir o tempo do iníquo e julgar o ímpio, mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele descansará apropriadamente no 7º dia. Olha a ideia, né? O pensamento aí de Barnabé. Mas adiante diz: considerai-o santo, com mãos limpas e um coração puro. Se então alguém puder agora, sendo puro de coração, considerar santo o dia que Deus declarou santo, então estamos inteiramente enganados. Olha que pensamento, né? Continuando, né? A 7ª cláusula do pensamento dele. Observem que acharemos o verdadeiro descanso e o consideraremos santo somente quando formos capazes de fazer assim, tendo nós mesmos nos tornado justos e com o cumprimento da promessa de que não há mais desobediência, mas todas as coisas se fizeram novas pelo Senhor. Então seremos capazes de considerá-lo santo depois que nós mesmos nos tornarmos santos. Então, vejam que Barnabé tinha uma ideia de santidade um tanto quanto perfeccionista, não é? É aquela coisa de não peca mais, você fica completamente imune ao pecado, né? O que é antibíblico, né? A Bíblia diz que o cristão não vive pecando, mas ao mesmo tempo ela diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa ela só vai ser erradicada com a volta de Jesus, quando acontecer ou a ressurreição ou então a transformação total dessa natureza, não é? Então, o conceito de perfeição bíblica é uma coisa totalmente diferente do perfeccionismo. O conceito de perfeição bíblica é você caminhar sempre em direção a Deus, sempre em direção a Deus em fazer a sua vontade, em atender a necessidade do próximo. É você olhar para o outro com compaixão, exprimindo esse sentimento como Deus faria se ele estivesse no seu lugar. Então, isso é o conceito de santidade bíblica. Não é essa coisa de você dizer que você não peca, que você está completamente isento disso. Então, ele tinha esse conceito de perfeccionismo. Ele disse: se você puder ser perfeito nesse nível, então você pode guardar o sábado, porque o sábado ele está tão longe lá e tal, que você não pode guardar. Então, esse era o pensamento de Barnabé, e que até hoje alguns advogam essa mesma ideia, né? Continuando, o 8º pensamento dele. Adiante, ele lhes diz: vossas luas novas e vossos sábados não posso suportar. Sabei o que quer dizer. Não são os atuais sábados que são aceitáveis para mim, mas aquele que eu fiz, no qual, levando tudo a descansar, farei o início de um 8º dia, isto é, o início de um outro mundo. Aí agora ele tem uma contradição, né? Ele diz que o sábado tem que ser, se for observado por uma pessoa completamente sem pecado, né? O que fica nas entrelinhas, e agora ele diz que as vossas luas novas, os vossos sábados, não posso suportar. Só que o texto não diz isso. O texto diz assim: não posso suportar iniquidade associada à solenidade. O que Deus não suporta, o que ele não aceita, é que a gente associe solenidade, qualquer tipo de solenidade sua que ele estabeleceu, com o pecado. Ou seja, se eu estou vivendo uma vida de pecado, então, se eu estou vivendo uma vida iníqua, se eu estou adulterando, se eu estou roubando, se eu estou fazendo uma atitude completamente ruim, alguma coisa enganosa, se eu estou cometendo um pecado voluntário, então não adianta eu ir à igreja entregar meu dízimo, minha oferta, ou observar um dia santo, ou participar da ceia do Senhor, porque isso é hipocrisia. Não é? Então, notem que ele está fazendo uma distorção do texto, né? Ele está usando uma parte do texto sem usar a outra. Né? Então, na 9ª cláusula, ele diz assim: eis o porquê de observarmos o 8º dia com regozijo, no qual Jesus também ressurgiu dos mortos e mostrou-se a si mesmo erguido ao céu. Então, ele pega esse 8º dia
o oitavo dia, ou seja, um depois do sábado, né? No caso é o domingo, e aí ele vai dizer que é um dia especial porque foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Eis porque de observarmos o oitavo dia em regozijo no qual Jesus também ressurgiu dos mortos e mostrou-se a si mesmo erguido ao céu, né? Então, aí ele utiliza aí a alegoria do oitavo dia. Bom, continuando, Le Breton oferece uma razoável explicação para a vigorosa reação de Barnabé contra o perigo do judaísmo, né? Então, ele diz assim, devemos observar, em conclusão, que este perigo judaico e a forte reação contra ele pode ser explicada pelo que sabemos da grande influência dos judeus em Alexandria. Eu já falei isso para vocês no início, né? Ele continua dizendo assim, antes da pregação cristã, esta grande influência é demonstrada pela vida e obra de Fílon. Fílon foi um cristão que absorveu muito do pensamento grego. Ele leu as obras de Platão. Inclusive, Fílon foi... você vai ver na literatura Filo ou Filon, né? Na literatura. Ele, inclusive, foi o que introduziu no judaísmo a ideia de imortalidade incondicional da alma. Foi Filon que trouxe esse pensamento dos gregos para dentro do judaísmo. Ele fez praticamente um casamento da teologia judaica com o pensamento grego. E isso foi muito forte, porque as ideias de Filon, depois elas serão abraçadas por Agostinho, e através de Agostinho, vem forte para dentro da Igreja Católica, e perdura, e da Igreja Católica vai passar para as igrejas protestantes, evangélicas e assim por diante, né? Mas é um tema que a gente vai estudar aí no futuro, mais à frente, tá certo? Então, continuando, vamos ler, né? Então, antes da pregação cristã, esta grande influência demonstrada pela vida e obra de Filon, nos primeiros séculos da era cristã, continuou e ameaçou a igreja. Foi em Alexandria, acima de tudo, que os evangelhos apócrifos, com suas tendências judaizantes, foram lidos, né? Ali se desenvolveu muito esse material, né? Muito, exatamente por esse pensamento aí anticristão. Bom, vamos ver agora 3 argumentos básicos que são usados por Barnabé para invalidar a observância do sábado. Nós vamos ver, então, esses três argumentos. Primeiro, o repouso do 7º dia não é uma experiência presente, nós vimos lá nos escritos dele, mas um repouso escatológico que será concretizado na vinda de Cristo quando todas as coisas houverem mudado. Tá? Está lá no verso 4 e 5. Nós já observamos isso. Tá? Segundo, a santificação do sábado é impossível ao homem no tempo presente, pois ele mesmo é impuro e não santo. Isso será realizado no futuro, depois que nós mesmos nos tornarmos santos. Então, esse é o segundo pensamento. Terceiro, Deus explicitamente declarou, vossas luas novas e sábados não posso suportar. Portanto, os sábados atuais não são aceitáveis a Ele, Deus, mas somente aquele que está no futuro, ou seja, o sábado que está no futuro. Este marcará o princípio do 8º dia, isto é, de um novo mundo. Então, o 8º dia no pensamento de Barnabé, então, seria o novo mundo que será estabelecido por Cristo. Esse é o pensamento dele. Eu aqui não estou fazendo um estudo teológico da Bíblia, nada disso. Eu estou apenas colocando o pensamento dele e fazendo assim alguns comentários, né, só para a gente poder situar o que a Bíblia fala a respeito de uma coisa ou outra, mas nós estamos aqui vendo aí o pensamento dele. Tá? Então, o objetivo de Barnabé com esses argumentos. Então, vejam, com esses argumentos, Barnabé, utilizando esta arma de exegese alegórica, esvazia o sábado de toda a sua validade para a época atual, esforçando-se para defender a igreja da influência de tão importante instituição judaica. Então, o sábado, ele entrou como um alvo, digamos assim, do ataque de Barnabé, por ser uma prática muito valorizada pelos judeus. Os judeus eles tinham o sábado em alta estima, e isso acabou fazendo com que o sábado caísse na antipatia desses escritores ali de Alexandria. Né? Se eu esforço de suprimir o sábado por meio destas argumentações alegóricas, escatológicas, intrincadas, é um reconhecimento implícito da influência que o sábado ainda estava exercendo na comunidade cristã de Alexandria. Então, esse é um outro ponto. Não é? Se o sábado não tivesse exercendo influência tão grande ali em Alexandria, certamente que ele não precisaria atacar essa prática como sendo
uma prática judaica, portanto, não deveria ser, digamos assim, utilizada pelos cristãos, no pensamento dele, né? O oitavo dia é inserido no final do capítulo 15 como apêndice da discussão sobre o sábado. E duas justificativas básicas são dadas para a sua observância. Vamos ver as duas aqui primeiro. O oitavo dia é uma prolongação do sábado escatológico. O sábado escatológico é aquele sábado, né? Cada dia com 1000 anos, e o sábado escatológico, no pensamento dele, é o oitavo dia, aquele que vai vir no futuro depois de Jesus voltar. Isto é, após o final da presente época, simbolizado pelo sábado, o oitavo dia assinala o princípio de um novo mundo. Verso 8. Eis o porquê de passarmos a Gomen, até mesmo dia cai, o oitavo dia com regozijo. Eis o porquê de passarmos até mesmo o oitavo dia com regozijo. Então, aí a gente começa a ver despontando, né? Ele está fazendo aqui uma comparação, a gente vai ver despontando aqui a observância do domingo, surgindo ali naquele nicho ali de Alexandria. Não é? Então, segundo, o oitavo dia é também Enrecai, o dia em que Jesus ressurgiu dos mortos. Então, aqui ele vai fazer uma compatibilização, né, nesses dois textos dele aqui, no verso 9, né, ele vai fazer uma compatibilização desse oitavo dia com o primeiro dia da semana, que é o domingo, porque ele está comparando aí com o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Então, a gente vai observar que é a partir daí, então, que ele vai começar, né, as pessoas vão começar a fazer esse link da ressurreição com o primeiro dia da semana. Então, a primeira motivação teológica para a observância do domingo é de natureza escatológica, como a gente acabou de ver. O oitavo dia, de fato, representa o início de um novo mundo. É aqui que aparece a incoerência do autor, talvez aceitável naquela época, né? E ele coloca como um dia escatológico, que é alguma coisa que está lá na frente, que vai acontecer depois da volta de Jesus. Aí depois ele traz aqui para ser um dia literal, né? Tem uma certa incoerência nisso. Então, enquanto por um lado ele repudia o atual sábado, visto que este tivesse um significado escatológico milenar, por outro lado justifica a observância do oitavo dia com as mesmas razões escatológicas fornecidas anteriormente para abrogar o sábado. Então a gente observa aí uma certa incoerência desse Barnabé, né? Então, irmãos, é importante a gente observar que Barnabé representa a ressurreição de Jesus como o segundo ou adicional motivo. O domingo é observado porque naquele dia, entre aspas, Jesus também recai, ressuscitou dos mortos. Ok, vamos então continuar aqui as observações, né? Por que é mencionada a ressurreição como a razão adicional para observar o domingo? Então, eu coloquei aqui algumas anotações para a gente, porque tem muita coisa para a gente poder verificar, para a gente poder fazer esse comentário, né? Então, aparentemente, porque tal motivo não havia ainda adquirido importância primordial. Barnabé, de fato, apesar de seu agudo antijudaísmo, justifica a observância do oitavo dia mais como uma continuação do sábado escatológico que uma comemoração da ressurreição. A gente observa isso pelo escrito dele, né? É claro que isso, com o tempo, vai ganhar corpo, né? E mais tarde, alguns defensores da observância do domingo vão fazer essa leitura, mas, na realidade, a gente observa que ele não tem essa leitura. A leitura não é essa, né? A observância do oitavo dia tem uma outra natureza, e não simplesmente a comemoração da ressurreição. Então, isso indica um tímido e incerto início da guarda do domingo. Então, a teologia e terminologia do domingo são ainda dúbias. A gente não vai enxergar isso ali nos seus escritos. Então, não há menção alguma de qualquer reunião ou celebração eucarística. O oitavo dia é simplesmente o prolongamento do sábado escatológico, ao qual se une a memória da ressurreição. Mas não tem nada em termos de celebração, em termos de adoração, em termos de uma reunião eucarística, essas coisas, né? Isso que nós estamos observando aqui, né? Ele era simplesmente denominado de oitavo dia, né? Não somente porque epitomizava a escatológica esperança cristã de um novo mundo, porque sabe que essa esperança é uma esperança real, né? Uma esperança que todo cristão tem, mas porque havia um conflito sempre
continuado e renovado com a sinagoga, né? Ele melhor expressou o cumprimento e substituição do judaísmo, do qual o sábado era símbolo, pelo cristianismo. Então, essa foi a razão aí pela qual ele repudiou o sábado, né? Bom, Jerônimo, que viveu aí 342, 420, conhecido aí como São Jerônimo, na Igreja Católica chama de São Jerônimo, interpreta o simbolismo do sétimo e oitavo dias como a transição da lei ao evangelho, quando escreve que após o cumprimento do número 7, nós entramos através do oitavo no evangelho. Então, o que nós estamos observando aqui, que já está havendo aí uma interpretação, uma transição, né? Foi algo assim que foi acontecendo aos pouquinhos. Então, os argumentos polêmicos apresentados por Barnabé para invalidar o sábado, justificar o oitavo dia, como continuação e substituição do sétimo, revela quão fortemente os sentimentos antijudaicos motivaram a adoção do domingo como um novo dia de culto. E isso é muito importante. Por que eu fiz questão de colocar essa era patrística? Para nós mostrarmos que essa questão da observância do domingo não é uma coisa que acontece lá na era apostólica, não é? Isso vai acontecer muito depois na era patrística. Então, é aqui a sua argumentação paradoxal, seu fracasso em enxergar claramente entre o sétimo e oitavo período escatológico, sua incerteza teológica do domingo, tudo parece indicar que uma separação distinta entre o judaísmo e o cristianismo, bem como entre a observância do sábado e do domingo, não havia ainda tido lugar. Pelo menos lá em Alexandria, a gente observa que não havia ainda essa cisão, né? Mosna, concluindo agora, Mosna apropriadamente observa que a argumentação intrincada e irracional de Barnabé é indicativa do esforço que os cristãos judeus estavam fazendo para justificar o seu culto. Ok? Bom, então eu gostaria de terminar essa abordagem dizendo o seguinte, que eu faço questão assim de apresentar os escritos da patrística para que a gente possa ter uma ideia do que eles pensavam, né? A gente lendo a respeito do material deles, a gente sabe o que eles pensavam. É melhor do que simplesmente a gente dizer o que eles pensavam, mostrar na realidade os textos dele, tá bom? Bom, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos ver o último, tá? Que é o Justino Mártir, tá bom? É o próximo pai da igreja a ser analisado. Pelo menos aí nós estamos analisando por enquanto os pais gregos, né? Não sei se a gente vai chegar nos pais latinos. Depois eu vou dar uma analisada e ver se isso aí se tem alguma necessidade da gente fazer assim, não é? Para a gente não fugir muito aí do nosso roteiro, porque senão acaba ficando muita coisa, muitos adendos, né? Porque essas aulas que eu estou apresentando para vocês são adendos, né? Eu saí um pouco para poder ampliar um pouco mais o leque, né? Ampliar um pouco mais aí a nossa área de conhecimento, para a gente entender um pouco mais essas questões aí relacionadas com a questão da lei de Deus, do sábado, e depois a gente volta para poder retomar de onde nós paramos, tá bom? Então é isso aí, gente. Então, na próxima semana, Justino Mártir, nós vamos trabalhar Justino Mártir.